Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Analista de Licitação, aqui você aprende as estratégias que vão te levar mais rápido para o patamar de um analista master de licitações, com um faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 22 anos com licitações, sou analista master de licitações e nesse episódio aqui eu quero falar com você que é ou pretende se tornar um empresário e vender diretamente seus produtos, serviços e obras para o governo. Sim, porque aqui nós trabalhamos com vários perfis de analistas de licitações. Aquele analista de licitação que quer ser um consultor e para isso ele não precisa abrir uma empresa, ele pode trabalhar como autônomo. Aquele analista que busca uma vaga de emprego, mas hoje para você o podcast que pretende ser empresário, que pretende abrir uma empresa, ou que você já tem, de repente, uma empresa aí aberta e queira, a partir de agora, fornecer os seus serviços para os órgãos e entidades públicas do governo. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é que não importa qual é o porte da sua empresa. Você pode ser um MEI, um microempreendedor individual, você pode ser um empresário, possuir uma empresa de pequeno porte, ou uma microempresa, ou até uma média e uma grande empresa. O fato é que qualquer empresa pode participar das licitações, desde que atendam às regras ali do edital. O edital é como se fosse o caderno que traz tudo o que vai acontecer naquela licitação. Então, pense o seguinte, todo dia, o governo ele dispara diariamente oportunidades de compras. E o governo ele compra de tudo. Ele compra todo tipo de produto, de A Z. Ele compra todo tipo de serviço, contrata todo tipo de serviço que você pode imaginar. E também ele faz aí obras, reformas. Então, imagina aí na sua cidade, tá? Dá uma olhadinha na sua cidade. Na sua cidade não tem a prefeitura, não tem a Câmara, não tem hospitais, né, creches. Todos os órgãos e entidades que são repartições públicas, eles precisam comprar, primeiro, para uso próprio, então tudo que vai ser utilizado dentro ali da repartição pública, desde a mesa, da cadeira que o servidor vai ali se sentar, do computador que ele vai utilizar, do café que ele vai beber, a água, o copo plástico, a caneta, a tesoura, a manutenção do prédio, o ar-condicionado daquele prédio, o serviço de limpeza do prédio. Então, tudo o que é feito dentro do órgão público, assim como acontece aí dentro da sua casa, o órgão público também precisa ter acesso a esses produtos, serviços, a essas obras. E não somente para uso próprio, mas também para a comunidade. Pensa só, um hospital público que precisa, então, fazer a distribuição de medicamentos, vacinas, materiais de EPI, ele também tem que comprar todos esses equipamentos para disponibilizar as cestas básicas que são disponibilizadas. Tudo isso passa por uma licitação, que é um processo de compra. Ou seja, você pode vender todo tipo de produto ou de serviço para o governo. E, em disparado, nós temos aí centenas de licitações todo santo dia. Imagina que cada licitação dessa vai ter um ganhador e que poderia ser você. Mas se você não participa dessa oportunidade, você então está deixando de ganhar muito dinheiro, né? Tendo aí como o seu principal cliente o maior comprador do Brasil, porque ele compra de tudo, todos os dias e nunca para de comprar, nunca o governo vai fechar as portas e parar de fazer essas compras, essas aquisições. Por isso que é um mercado super seguro para quem sabe atuar da maneira correta. E o ponto que eu quero trazer hoje é que muita gente acha, tá? Muita gente acha que o governo não paga em dia. Isso daqui é um mito levantado por pessoas que não entendem o passo a passo do processo, que muitas vezes trabalham ali com zero de conhecimento, vai para o campo de batalha achando que vai aprender na prática, e essa falta de conhecimento faz com que a pessoa não saiba lidar com o processo de compras, com o processo de pagamento do governo. Como é que o governo faz o pagamento aí dos seus fornecedores? Primeiro, nós participamos da licitação, ganhamos aquela licitação, aí nós entregamos o produto, ou fornecemos os serviços, ou efetuamos a obra,
Emitimos a nota fiscal para o governo, né? A empresa que foi contratada emite essa nota fiscal e o governo paga, em média, num prazo de 30 dias. Tem órgão que paga antes. O que acontece é que se tiver, eventualmente, um único dia de atraso, no primeiro dia de atraso, já é possível você entrar com uma cobrança administrativa, extrajudicial, sem precisar de advogado, só utilizando o modelinho certo. Existe um modelo que eu utilizo, que os meus alunos utilizam, que nós temos êxito em 99,99% dos casos e conseguimos receber tranquilamente na via administrativa, sem nem ter que se preocupar. Isso por quê? Porque o governo, os servidores públicos, eles são obrigados a seguir um processo, tá? E eles têm uma legislação severa para fiscalizar essas contas públicas, além de órgãos que fiscalizam essas contas aí diariamente. Então, nós temos, por exemplo, no governo, nós temos legislações como a lei de licitações, a lei de improbidade administrativa, normas de direito financeiro que obrigam os servidores a respeitarem aquelas ordens de pagamento e quem não respeita é duramente penalizado pelos órgãos de controle. Por isso que o governo ele paga assim em dia. E se eventualmente você conhecer alguém que teve algum atraso, é porque essa pessoa não soube como lidar com essa nota de empenho, não soube como lidar com a cobrança feita da maneira certa, da maneira correta, sem uma metodologia, fica difícil a gente conseguir efetuar. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto é que muita gente pensa que a licitação é só para os grandes. Eu não vou participar porque eu sou um microempreendedor individual, ou eu sou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e eu não tenho chance na licitação. Aí que você está enganado. Existe uma lei que desde 2006, que é a Lei Complementar número 123, ela traz uma série de benefícios para os pequenos empresários que querem ser fornecedores para o governo. A gente tem uma enxurrada de tratamentos de forma favorecida que traz vantagens para o pequeno empresário que o grande empresário não tem. Eu vou citar aqui alguns desses tratamentos diferenciados. Primeiro, licitações exclusivas. Toda licitação, seja ela um item da licitação, ou seja o lote da licitação, cujo valor não ultrapassar 80 mil reais, quer dizer, todas as licitações, o governo vai comprar aqui, por exemplo, monitores, tá? E vamos supor que esses monitores ali vão dar na faixa de até 80 mil reais. Ele não pode abrir essa licitação ampla para qualquer um participar, ele vai ter que fazer uma licitação exclusiva somente para os pequenos empresários, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, microempresas, os beneficiados da Lei Complementar número 123. Ou seja, você vai concorrer somente com pequenos. Então não tem que falar que, não, eu não consigo chegar no preço do grande, tem uma desvantagem. Não tem. Nós temos diariamente inúmeras licitações que são exclusivas e que você só vai competir com outros pequenos empresários. Isso vai garantir, então, que você tem aí a possibilidade de disputar com aqueles que estão no mesmo nível que você. Além disso, a gente tem outras hipóteses de cotas reservadas. Quando o valor dessa licitação excede 80 mil reais, o órgão obrigatoriamente ele tira uma cota, até 25% daquele equipamento, e ele faz uma cota ampla, que todo mundo participa, e uma cota reservada, que apenas os pequenos vão participar. Vamos supor, ele precisa comprar ali 100 unidades de determinado equipamento. E essas 100 unidades, elas extrapolam os 80 mil reais. Então, ele vai fazer uma cota que todos participam, pequenos e grandes, e ele vai pegar 25 unidades e fazer uma cota ali reservada até 25%, ele pode pegar e fazer uma cota reservada ali, onde só os pequenos vão participar da cota reservada, tá? Mais um benefício que os grandes não têm, porque os grandes não vão poder participar dessa cota reservada, assim como eles não podem participar das licitações exclusivas. E outro exemplo que eu trago aqui para vocês, naquelas licitações de ampla disputa. O que é ampla disputa? Que qualquer um pode participar. Vamos supor uma licitação de 500 mil reais, né? Todos vão poder participar dessa licitação, sejam os pequenos, sejam os grandes empresários. Porém, quando você for competir com os grandes empresários, você vai ter algumas vantagens que os grandes não têm, que só os pequenos terão.
Uma dessas vantagens é chamado de desempate ficto. Imagina o seguinte, a gente está lá disputando a licitação de R$500 mil. Existe uma etapa de lances, onde as empresas vão fornecendo os lances. Quando termina essa etapa de lances, se o ganhador, se o primeiro colocado for uma média ou grande empresa, você acha que a licitação terminou aí? Não. O que vai acontecer? Quando esse ganhador for uma média ou grande empresa, o pregoeiro ou o sistema eletrônico onde está acontecendo o pregão, no caso do pregão eletrônico, ele vai buscar se existem micro e pequenas empresas que tenham apresentado um valor até 5% maior que o primeiro colocado. Então, ele pega, por exemplo, o primeiro colocado lá, R$500 mil, ele vai pegar todas as empresas que estejam na faixa de 5%, as micro, pequenas empresas na faixa de 5%, que tenham apresentado um lance maior, né, 501 mil, por exemplo, um lance maior até 5%, e essa micro, pequena empresa vai ter a chance do tiro de prata, do desempate ficto, isso é, se ela vai ser convocada, seguindo a ordem ali da classificação, se ela quiser dar um lance 1 centavo menor que o primeiro colocado, ela simplesmente toma o lugar do primeiro colocado e segue para as próximas etapas, tá? Esse percentual no pregão é de 5% e nas demais modalidades, concorrência, tomada de preços, convite, é de até 10%, ou seja, acabou a etapa de lances, o grande empresário, o médio empresário achou que tinha ganhado, mas não. A gente vem com mais esse benefício, onde o pequeno vai, se quiser, estiver nessa faixa de 5% ou 10%, dependendo da modalidade, dar um lance de 1 centavo a menos e cobrir, tomar o lugar do grande empresário e seguir para as próximas fases, podendo ser o ganhador daquela licitação, tá? Um outro benefício é que quando a gente vai participar da licitação, a gente tem que apresentar alguns documentos de habilitação. E um desses documentos são alguns documentos que a gente chama de regularidade fiscal e trabalhista, algumas certidões que nós precisamos juntar da empresa que vai participar. Quando chega lá na hora da licitação, se a grande empresa, a média empresa tiver algum problema nessa certidão, ela é inabilitada. Agora, o pequeno empresário não. O MEI, ME, PP, se tiver algum problema ali na certidão fiscal ou trabalhista, ele vai ter um prazo de 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a pedido do beneficiado, para que ele tenha esse prazo adicional para entregar aquele documento livre do vício que existia na data da sessão. Vamos supor uma certidão vencida, por exemplo. Ele vai ter esse prazo para poder, então, regularizar o documento, entregar e vencer aquela licitação. E são benefícios que os grandes empresários não têm. Então, não tem essa desculpa de que os pequenos não têm vez. Os pequenos têm vez, sim, nas licitações, e eles têm inúmeras vantagens que os grandes empresários não têm. Bom, então você que está de fora do mercado de vendas para o governo, já passou da hora de você entrar no melhor mercado, né? Eu trabalho com o governo aqui há 22 anos e, sem dúvida nenhuma, ele é o maior e o melhor comprador que a sua empresa pode ter, sabendo trabalhar do jeito correto. Você consegue aí utilizar as estratégias certas para ganhar essas licitações e quadriplicar o rendimento, o faturamento aí da sua empresa. Bom, então espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Eu vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu sou a professora Flávia Viana, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!